Olá e bem-vindos ao Got Shell, o seu programa de segurança da informação, notícias e atualidades do universo cyber. Hoje é sexta-feira, dia 19 de dezembro de 2025. Eu sou o Dino, CTO da IntegraSul e me acompanham Anderson de Godoy, líder do Red Team da IntegraSul, Olá, pessoal. Marcelo Pacheco, CEO da IntegraSul. Olá, pessoal. E hoje a gente reuniu os participantes mais frequentes aqui para falar um pouquinho do que aconteceu no ano de 2025, né? Então, quais foram os principais riscos, as principais oportunidades que surgiram, ou, né, quais foram as principais notícias desse ano que passou. E já depois a gente vai tentar fazer aqui uma previsão ou, de repente, indicar algumas tendências do que vai acontecer no ano de 2026. Bom, já começando, eu acho que esse ano teve bastante coisa, né? Não foi um ano, como é que eu posso dizer, monótono, né? E a gente já teve o que foi indicado como o maior, o assalto digital, né? Um dos maiores ataques, assim, financeiros que o Brasil já viu, né? Se não um dos maiores do mundo, né? Que aconteceu com a BMP Money Plus, né? Que é uma fintech da base, e com a fornecedora de software, a CIM, né? O que que vocês acham dessa situação toda? O que aconteceu, por que aconteceu e qual a repercussão de tudo isso? Eu até para falar um pouco, acredito que a realidade, claro, ali houve um conjunto de situações, hã, envolvendo até, ou seja, pessoas da própria organização, né, então da própria empresa, da CIM, né. Então pretender que normalmente a gente se preocupa também muito com o perímetro externo, né, mas aquela velha ditado, o inimigo às vezes está dentro do nosso ambiente, né. Eu acho que um dos pontos que veio levantou mais ainda a questão é essa questão das identidades, né, ou seja, da forma que as pessoas acessam os sistemas, ou seja, comportamento, algo nesse sentido. Porque realmente, assim, com as técnicas tradicionais aí que nós usamos, tanto é o que se viu que possivelmente a CIM, até por ser auditada aí por vários, órgãos reguladores, ela deve investir consideravelmente em em proteção e em cibersegurança. E mesmo assim, o ataque, ocorreu, né. Então isso, hã, força mais que o elo ali, o usuário, a parte de identidade é um dos pontos que a gente tem que tomar muita atenção aí, dentro dos nossos ambientes. É, já tem, né, alguns outros casos, mas tem se tornado bem comum, principalmente nesses que ocorreram durante esse ano no Brasil, que foram casos de roubos milionários, bilionários, né, que é ataque à cadeia de suprimentos ali, né, o supply chain até. Alguém, não necessariamente o produto final ou a empresa final é atacada diretamente, mas alguém que dentro desta cadeia participa de algum acesso e tem algum tipo de informação. E aí, é um ponto que começou a acontecer, aqui no Brasil, que muita gente agora que presta serviço está solicitando justamente esses testes, auditorias, para checar se também tem algum tipo de compliance, né, no serviço que está sendo prestado. Então também é uma coisa É que é porque afetado nessa. muitas vezes, na realidade, a empresa acaba, se tu não tiver essas essa controle, né, dos teus terceiros, tu acaba investindo aí em melhores práticas de cibersegurança, conseguindo, mas muitas e o teu terceiro não está nem um pouco preocupado com isso, né. Então ele com certeza é uma porta de entrada bastante frágil aí para dentro do teu ambiente, né. Eu acho que É, o outro ponto que, esse ataque também nos deixa
gera mais um ponto de atenção essa questão de gestão aí dos privilégios, né, do usuário, né, o que que realmente ele pode fazer, porque essa preocupação, muitas vezes a gente não vê dentro das organizações, né, ou seja, libera o acesso, o cara tem acesso a temas que muitas vezes ele nem precisaria ter, não revoga o acesso daquele, colaborador quando ele é desligado da empresa, então muitas vezes são não, né, não diria que não são nem ferramentas, né, são processos, governança que tem que ser feita para tu ter um melhor controle nesse sentido. É, e as pessoas, que nem vocês colocaram muito bem, né, geralmente a gente dá o acesso: "Ah, o cara tem que mexer no sistema, então deixa eu dar todo o acesso aqui". Eh, e principalmente, né, numa situação onde o estrago, o risco é maior, deveria ser pensado: "Não, o que exatamente, essa pessoa ou essa empresa vai acessar, o que que vai ter de acesso e que tipo de problema que ela pode causar", né. Então tem que ter que nem tu falaste, né, dar acesso só exatamente o que precisa para quem precisa, né, e todos esses acessos com justificativa e de repente até um sistema de dupla custódia, né, então, eu preciso agora fazer uma alteração no ou sei lá, emitir uma ordem de transferência aqui, daí tem que ter uma aprovação de uma outra pessoa, né, tem que ter um Workflow. fluxo formal exato, né, tem que ter algo formal que vai ficar registrado, que teve autorização do fulano para fazer tal coisa, né, então isso já no na arquitetura da solução tem que ser pensado. E outra coisa vocês colocaram muito bem, né, a gente não, o fornecedor tem que ter acesso e, né, simplesmente isso de forma indiscriminada, né, porque não, aqui dentro da empresa está tudo certo, né, e daí contrata um terceiro que não tem os mesmos controles de segurança que tu tens, né, então não adianta só a gente cuidar fazer o nosso tema de casa, né, dentro de casa, fazer todos os controles dentro de casa e não validar se o fornecedor que vai ter acesso a essa infraestrutura faz o mesmo tem a mesma diligência, né. E às É, vezes também se torna um pouco burocrático, e isso é o que cria uma liberação É, total, digamos assim, para quem não deveria, porque daí o cara assim: "Ah, agora eu preciso acessar aqui". Aí acessou, aí mas agora eu preciso clicar aqui, aí, tá. Aí chega um ponto que o cara cada minuto o cara, né, precisa de um acesso diferente ou alterar, e o pessoal diz: "Ah, quer saber? Vou liberar tudo aqui agora", sim. e aí tu faz e deu. Pa E aí gera um é. problema. Às vezes é porque ou não estão usando a ferramenta certa, porque de Sim, repente, tendo a ferramenta certa, isso não se torna tão trabalhoso, né, tão burocrático, e outra que não tem o processo definido, né. Então, primeiro tu tem que definir o processo o de como processo, vão ser feitas essas coisas, daí eu não vou ter que tomar muitas decisões, vai ter: "Ah, não, eu executo, sei lá, esse playbook aqui, que vai dar os acessos exatamente como eu quero". Ou assim, um outro ponto também é a auditoria, né. Eu ter tá, eu vou liberar o acesso para essas pessoas, mas todo mundo que tem acesso, esse acesso ser individualizado, né. Então, cada usuário que acessa com o seu usuário, esse negócio de compartilhar senha é bom, né. Nós estamos entrando em 2026, mas chega a ser curioso, né, a gente ainda falar disso, né, mas acesso é pessoal e intransferível, né. E então, cada um com o seu acesso e outra coisa é tudo registrado o que foi feito, né. Então, a auditoria do que esse acesso está fazendo. Porque daí também o cara, se ele for fazer alguma coisa, a não ser que ele realmente não tenha pensado nisso ou não se importa, ele vai tomar cuidado com o que ele faz, porque ele sabe que está sendo gravado e vai ser registrado, né, e depois ele vai ser cobrado, né. Então isso acho que também é importante. Às vezes, de repente tu bloquear tudo e só ir liberando pode, criar uma uma lentidão nos teus processos e de repente atrapalha o teu negócio,
mas se tu tiveres auditoria, né, se tu conseguires verificar tudo que a pessoa fez, de repente, ah, tu pelo menos tá policiando, né, o que tá sendo feito e tu consegue responsabilizar caso dê alguma coisa errada, né. Eu Não é acho que ideal, mas pra falando aí um pouco, eu acho que um ponto que tem que avaliar muito nessa liberação de acesso, acho que o Anderson colocou que tem aquela pressão sempre, porque normalmente acaba sendo alguém que contrata um terceiro. Chega lá essa demanda para a área de cyber, e se a empresa não, por isso que eu digo, a questão do processo de governança tem que ser muito bem feito. Então, esse fornecedor tem que ser avaliado no viés de cibersegurança, né, ou seja, e ter um score, entendeu, para ver se realmente ele pode fornecer para essa empresa, né, ou seja, acho que a empresa tem que criar uma política de governança quanto à maturidade dos seus terceiros, né, e eu acho que isso tem muitas empresas que já estão fazendo, e aí ajudando até esses terceiros a melhorar a sua maturidade, né, porque muitas vezes não é nem porque o cara, não quer melhorar, é porque ele não sabe. E outro ponto é realmente avaliar o risco ao negócio, né. Toca liberar um acesso a um sistema extremamente crítico, dados que são realmente, um acesso full, né, vamos supor, são dados que são muito relevantes ou que podem causar um impacto muito grande para a organização, o risco é muito maior de eu ter um incidente que vai afetar o negócio da empresa, né. sim, e os sistemas estão ficando tão complexos que não tem mais como: "Ah, não, é aquele cara que que Não, eles estão gerencia", se né. integrando, né, na realidade tem muita É. questão, eles têm que conversar E um é com o outro muitas e áreas e tem que ser, né, hoje tudo é escala global, é gigantesco, né, tu tem que envolver muitas equipes, muitas pessoas, né, então, não dá para simplesmente dizer: "Não, só nós aqui vamos acessar, eu vou ter que, validar tudo, senão não não vai poder usar", né, só que na prática não tem como, né. O negócio é a gente tentar ter visibilidade aí para então, conseguir tornar esses acessos mais seguros. Até pegando, o gancho e falando de um outro, caso que aconteceu também esse ano, que foi um ataque bem grande, que foi o do Pix ali, ataque bilionário lá, que o pessoal foi Isso, preso esse com a máquina da Caixa ali, tem o outro. Assim, teve um 2, né. ponto em comum, isso, teve um ponto em comum deles, que é os insiders ali, né, que é o que eles utilizaram uma pessoa de dentro, né, para fazer algum tipo de acesso inicial, alguma coisa assim. Uhum, E no caso ali do da Caixa, que eles estavam tentando fazer, os desvios através do mecanismo do Pix, eles tinham uma máquina que foi retirada de uma agência que tinha um acesso, né, autorizado aos sistemas, serviços do Pix ali. Então, casos de insider, né, com algum tipo de acesso que faz uma liberação. E aí até eu estava vendo um programa ali da Discovery ali do Área Restrita, em que eles fazem aquela checagem do pessoal que chega, que sai, e eles fizeram uma apreensão, uma das maiores apreensões que foi de drogas ali no aeroporto de Guarulhos, que tinha um insider também, né? Então, um cara que era aqueles que transportava as malas lá com o carrinho dentro do aeroporto, que tinha um acesso, ele encostou o caminhãozinho, alguém carregou o caminhãozinho fora e ele levou para dentro do aeroporto. Então traz para cá, né, para esse cenário de ataque hacker também da mesma forma, né? Alguém forneceu a máquina para eles com estes acessos, né? Para que eles possam, porque, por favor, né? Eles não iriam entrar dentro de uma agência e roubar um computador sem ninguém ver, sair, nada sim. acontecer. Então, E isso levanta essa questão, né, quer dizer, "Ah não, meu perímetro tá super seguro, eu tô com todas as tecnologias aqui, de, sei lá, de IPS, de DLP, não sei o quê". Só que assim, a gente sempre tem que ter, em mente que, quem trabalha dentro pode ser corrompido, né. De repente, ou por extorsão ou por
Porque também, pode não ser assim: "Ah, eu paguei para o cara e fez". De repente é a maneira mais fácil, né, pra que que eu vou investir 1.000.000 lá para tentar quebrar uma criptografia de alguma coisa, quando eu simplesmente posso pagar uma pizza ali para não, uma pizza não, Sim. mas, né, pago para o cara ali, no caso aquele do como é que é, da CIM, foi mais ou menos isso, né, o cara acho que era coisa, alguns R$ 1.000, assim, né, É, 5.000, então uma foi coisa um assim. ataque muito barato, porque, né, e daí: "Ó, vai lá e executa isso aqui", né, então a gente tem que levar isso em conta. E também, que eu acho que é uma outra coisa que aconteceu bastante esse ano, que foi as extorsões digitais, né. Então, pode inclusive um funcionário ser, extorquido, sei lá, daí existem N maneiras, né, mas uma coisa que o pessoal tá fazendo bastante é extorsão, associada a ransomware, né, para vazamento de dados, para coisa. Então o ransomware continua sendo relevante, não é mais, tão já parece notícia velha, né, todo mundo já tá a par, já sabe como é que funciona, né, já tem pelo menos, sei lá, um backup, alguma coisa, né, já deveria ter algum tipo de proteção, mas ainda é relevante, e se é relevante é porque é lucrativo, né, nesse contexto. Então são coisas que tem que ser levada em conta também. Eu acho que esse ano a gente teve também alguns ataques de negação de serviço, né. Hã, teve, inclusive, contra o judiciário, né, a gente estava Isso. E foi no preso inclusive, não TJRS, foi condenado. É, esse foi um dos casos que eles, prenderam o cara que estava derrubando os serviços ali, fazendo ataque de DDoS, né. E aí até eu vi diversas, comentários em alguns locais, assim, sobre quando ocorreu a prisão, né, que porque ele estava fazendo o ataque de DDoS com a informação dele, digamos assim, direto, sei lá, como da máquina dele, com o IP dele, sem estar fazendo nenhum tipo de sim, mascaramento, ele camuflagem ele para. nem, né, porque ataque DOS, assim, para quem não tá a par, ele simplesmente eu faço um monte de requisições, e na tentativa de sobrecarregar um recurso, né. Então não é necessariamente uma falha de segurança no sentido puro da coisa, né, eu não estou invadindo, eu simplesmente tô mandando um monte de requisições e não deixando as outras pessoas, com requisições legítimas fazer essas requisições. Eu estou enchendo a fila, né. Existem maneiras de minimizar e de proteger de certa maneira, né, mas dependendo da dimensão dessa campanha de ataque de negação de serviço, é bem difícil, bem complicado. Demanda muito recurso, principalmente de quem provê as conexões de internet para aquela empresa. E existem outros ataques que é em cima do serviço mesmo, ou de um banco de dados, alguma coisa, né. Mas de qualquer maneira, nesse caso, o cara, né, só queria derrubar o site, né. Ele até, hã, a reportagem aqui fala que ele usou mais de 2.000 dispositivos, né. Ele usou uma botnet aí para a partir desses Isso. dispositivos As conseguir TV Box pirata aí, uns isso, conseguir, derrubar o sistema do EPROC aí que é utilizado pela justiça do Rio Grande do Sul. E é um caso que teve uma pena até ok, assim, né, pegou 9 anos de reclusão por um Não, é, ataque de. até esse é um ponto bem interessante que ele foi preso e condenado, né, porque esse E esse mundo condenado, é. do cybercrime ele tá os criminosos, né, o mundo real, eles estão partindo para esse tipo de delito aí, até por ele ser muito menos, difícil de acontecer essa prisão e condenação, né, porque, as leis ainda não estão tão atualizadas não nesse só as sentido, leis, né. como se o cara Ah, fizer bem feito, ele consegue também. anonimidade, Ele né. não corre risco de vida também, né, daqui a pouco eu vou fazer um assalto lá, alguma coisa assim, o cara o risco de levar um tiro.
cyberataque, esse risco não existe, né. Então, tá tendo muito essa migração para a parte nesse sentido aí dos É, os É, sem contar os que é mais eu rentável, né. com eu estava certeza. até conversando com o Pacheco ali outro dia que eu encontrei um amigo meu que trabalha na Polícia Civil, e aí ele até falou da gente fazer apresentação sobre esses casos de fraude digital, de uso de marca indevido para golpe online para eles, que é interessante para eles conhecerem, saberem como é que funciona, né? Mas que é muito difícil para atuar, porque se não configura a organização criminosa, o golpe ali, tu não consegue prender, né, as Isso. pessoas, os envolvidos ali. Então, porque para eles é o caso de ter a identificação de quem é e qual papel exerce dentro do processo do golpe. Então não complica. E aí é bem isso aí. A tendência é que é muito mais rentável e muito mais fácil ele aplicar um golpe sentado numa cadeirinha, às vezes até com ar-condicionado lá na casa dele, do que ele sair na rua assaltando um por um, ou, né, até tomar um tiro, alguma coisa assim. Que aí sim ele vai ser preso. A chance dele ser preso vai ser bem difícil. Então, isso é um Claro caso que que é, a isso condenação é um ponto que começa daí opa, agora tá começando a ficar perigoso, que se me pegarem eu vou preso. claro que esse ataque ao TJ ele teve um viés muito mais, de do hacker aí aparecer para o mundo, até porque ele, pelo que diz a própria reportagem, ele transmitiu ao vivo o ataque, né. Ele Então ele não transmitiu. teve um viés financeiro aqui, teve um viés de, hã, relevância aí dele estar aparecendo para o mundo do cybercrime, né. Sim. Então, é um outro tipo Ele do era ataque old de school. DOS. Isso, exatamente. Então, É. esse é um pouco foi um pouco diferente o objetivo dele. É, e outra coisa que é interessante a gente perceber, que aconteceu também um outro caso no judiciário que tinha, compartilhamento de senhas, né, e daí alguém tinha acesso a uma senha que daí conseguia acesso a ordens judiciais e coisas assim, daí teve esses vazamentos. Que a gente volta a falar, né? Bom, faz um bom tempo que a gente está falando que uma autenticação, né? Vou repetir de novo aqui, é uma coisa pessoal, né? Não é uma coisa a ser compartilhada. E outra, a autenticação multifator praticamente elimina, praticamente porque ainda sobra ali, mas a fruta baixa é a autenticação. Então, se eu posso simplesmente anotar no papel usuário e senha, dar para alguém e essa pessoa ter uma procuração minha para fazer tudo em meu nome, é uma coisa, né, muito perigosa, né? E a autenticação multifator, em muitos desses casos, teria eliminado o problema, né? Ou pelo menos dificultado bastante, né? Porque daí tu precisa da pessoa lá mesmo, ou tu precisa do acesso naquele momento, né? E inclusive eu acho que isso a gente vai comentar nas tendências, né? Mas continua sendo então tendência a parte de autenticação multifator e a autenticação multifator mais segura com FIDO2, com passkeys, né? A tentativa de eliminação de senhas, né? Porque daí também é essa coisa, né? Se eu simplesmente com a senha eu consigo fazer um acesso, mesmo que essa senha seja, minha senha é muito boa, ela é muito complicada, é grande, ela tem muitos caracteres esotéricos mas a partir do momento que alguém copiou essa senha, ela vazou, né? Não precisa, não precisa fazer muita adivinhação, né? E, e a ideia e a tendência, eu acho que isso vai cada vez. Tanto que pega a Microsoft, por exemplo, eu acho que para as contas pessoais já é o padrão
de quando eu faço o login, na conta pessoal, ele só manda um push pro celular pedindo um número, né, para confirmar um número, mas, na maioria das situações nem pede mais a senha. Ou seja, eu tenho um dispositivo, que é o aparelho celular, uma coisa que eu tenho, uma coisa que eu sou, porque eu tive que autenticar nesse celular com a digital ou com Face ID, alguma coisa assim, né. E a senha está se tornando cada vez menos relevante, né. E eu acho É, que é a tendência, né. essa questão de senhas também teve um outro caso essa semana que aí para também reforçar mais essa ligação aí do crime, real com agora o cybercrime que teve uma operação da polícia do Rio de Janeiro, que foi essa semana na realidade, que apreendeu aí os hackers que estavam, alterando ou apagando, né, os mandados de prisão, multas, e foi detectado que eles tinham uma ligação direta ao Comando Vermelho. E o método também Uhum. foi isso, eles utilizavam VPNs e senhas dos servidores da justiça, que tinham acesso ao sistema de mandados de prisão, e a partir daí eles vendiam esses essa exclusão do mandado, né. E é interessante também que quem não pagava eles, eles faziam o processo inverso, eles botavam mais mandados de prisão para o cara que não pagou o serviço, né. Então, é um serviço de alto rendimento, né, era R$ 3.000 para cada mandado que eles apagavam, e se o cara não pagasse e tinha ligação, foi comprovado, tinha ligação direta aí com o Comando Vermelho, né. Então vê que também as facções já estão entrando no cybercrime como um produto É, para isso que ganhar eu dinheiro. ia comentar. Eu não lembro de uma outra notícia em que um cyberataque tem aqui no Brasil, pelo menos, né, fora já se tem é mais comum, né, inclusive de ataques governamentais, o Sim, guerra patrocínio cibernética, é. governamental para guerra cibernética, no caso. Mas aqui no Brasil é a primeira que chama atenção em que é uma facção criminosa patrocinando esse tipo de ataque, que era o caso ali. Então, até o Dino tinha comentado ali, né, também, não foi, nesse caso não tem envolvimento interno, foram credenciais roubadas mesmo, vazadas ali, que eles utilizaram para fazer esses acessos ali, e conseguir fazer essa parte de excluir mandatos, né, e criar novos, se fosse o caso. Então, é um negócio que, né, o pessoal agora está começando a tomar outra dimensão, porque se facções criminosas estão patrocinando, né, o nível das organizações criminosas está tomando outro rumo aí também. É, meio que tudo está indo para a era digital de golpes, ataques e afins aí. E o que que vocês podem falar do tal do sorvete no pote? É esse o nome Ah, o do sorvete no pote. O sorvete no e daí tu pote, abre e ele daí vê que é feijão. o sorvete no pote é uma coisa que até em outros locais o WhatsApp não é tão utilizado quanto no Brasil. E então esse é um ataque, até foi noticiado lá fora ali, né, por outros grupos de pesquisadores ali, que nem, por exemplo, Unit 42 da Palo Alto lá, o GR Security, por assim, que fizeram também a investigação do caso, é que ele é direcionado pro Brasil, basicamente, né? Porque o Brasil é que utiliza esse mecanismo de comunicação, né? De Ah, troca tá, de mensagens. eu tive que pesquisar aqui, desculpa te interromper, Anderson, mas, que o pessoal tá chamando de sorvete no pote, mas é o como é que é? O Sorvepotel. Sobre Portel, que era um link que era utilizado lá para extrair as informações. E aí a gente até pegou alguns casos em clientes, e basicamente o funcionamento dele era que o cara ele conseguia algum acesso a uma máquina, em que essa máquina
tinha o acesso ao WhatsApp Web, né? E aí, com esse acesso, ele conseguia extrair as informações do browser lá, se tinha senha salva, alguma coisa assim, que ele conseguia fazer também as chamadas por baixo do browser para extrair as informações. Então, ele conseguia mandar as informações pela própria máquina do cara para o servidor dele, né? Então ele extraía a lista de clientes e ele utilizava ali para fazer os acessos. E aí a gente pegou um caso ali até que eu e o Gerson avaliamos, em que o servidor estava exposto para a internet e a gente conseguia ver todas as máquinas que ele já tinha infectado, todas as listas de contato que ele tinha, aí inclusive a autenticação que ele fazia a partir da máquina da vítima com o servidor dele para autenticar, daí baixava a lista de usuários e é o formato da mensagem que ele enviava, né? Então ele enviava um formato de mensagem dizendo, conforme conversamos, sei lá, algo assim, tá aqui a lista de pedidos para fazer o segue o comprovante ou lista de pedidos no arquivo, só consegue visualizar no navegador, porque daí, como era uma execução, né, um arquivo zip, alguma coisa assim, ele precisava que acessasse. E aí, a partir dali, ele infectava aquele cara e passava para o próximo, e assim ia indo. Então, é bem direcionado ao Brasil, que aí é um negócio que a gente até estava, a gente viu ali que o Pacheco apresentou na reunião do nosso kickoff aqui para o próximo ano, que o Brasil, no Fórum Econômico Mundial lá, né, na pesquisa de investimento em cibersegurança para o ano de 2026, o Brasil está muito atrás dos outros, comparado com os outros países, né? Então, são coisas que continuam acontecendo porque ou não se tem visibilidade do que está acontecendo. Pensa o caso ali, desse específico em que a gente pegou no cliente, tá? Se ele não tivesse essa visibilidade, não tivesse alguém vendo aquilo dali no momento, não ia nem saber que estava acontecendo. Porque o passo inicial era que a máquina já tivesse algum indício de ter sido comprometida, né? Então o usuário clicou, baixou, fez alguma coisa que deu o acesso inicial para o cara. E aí, obviamente, como não tem esse investimento ainda no Brasil, não está tão grande em cibersegurança, facilita esses ataques para acontecerem. O Brasil é um alvo muito, como é que eu posso dizer? Muito atrativo, né? Porque é um país, além de grande, ele é muito digitalizado, né? Então as pessoas estão acostumadas com tecnologia, todo mundo usa o WhatsApp, todo mundo, né? Os próprios serviços públicos, né? O Pix, enfim, né? É bastante digitalizado. Só que muitas vezes as pessoas ou não entendem direito o que que isso implica, ou, os golpes, né, eles existiam na época do cheque e continuam existindo agora, né? Porém, de repente, tu consegue fazer com que esses golpes alcancem mais pessoas, né? De uma maneira muito rápida, né? Com, sei lá, ou grupos de WhatsApp, ou né, disparos em massa, esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que. E o investimento menor em cibersegurança, né? Porque ainda é muito considerado como um custo e não um investimento, né? Ah, as pessoas assim, não, mas isso, né, esperam acontecer para para ir lá e realmente cuidar e se preparar, né? Gente, eu tô até impressionado que a gente não falou de inteligência artificial ainda. Eu até estava puxando aqui na realidade, e na questão do ataque do WhatsApp aqui, segundo uma reportagem que estou vendo aqui, na realidade foi utilizado IA também para criar esse ataque, tá. Então, já que o Dino puxou o tema, né, e nós não tínhamos falado,
Eu acho que esse é um tema que tem que estar em pauta em qualquer Não, ou eu seja, é o que acho está no impressionante em qualquer conversa, tem que de falar de IA, tecnologia né. em 2025, ficar meia hora falando de tecnologia sem falar de inteligência artificial, né, por bem ou por mal. Mas, até tem um ponto que eu não comentei, mas que ele entra nos 2 âmbitos, né, no do que aconteceu e nas tendências também. E daí daqui a Uhum. pouco a gente talvez já pode até partir para esse lado das tendências, do que a Acho que vai gente misturando. É, para o esse próximo ataque ano. especificamente, que até foi a Trend que tá citada nessa aqui do nas pesquisas deles, eles viram fortes, indícios daí da utilização do modelo de linguagem LLM, né, uma Hum, ferramenta para a criação do código deste do malware, Exato. do É o que eu ia comentar, que proveito no quando a código. gente conseguiu acessar, os códigos lá do atacante e o serviço que ele estava utilizando, dava para ver que o código do servidor que recebia as respostas de quem que era tudo criado com inteligência artificial, né. Tu pra quem utiliza para alguma parte de código, vê principalmente ali na parte de comentários, como é que as LLMs criam, né, e fazem essa criação. Então, é uma coisa que estava bem escancarada, que tinha sido utilizado, inteligência artificial para fazer o código, tanto do e possivelmente o do malware e de todo o processo ali tinha sido utilizado. Cara, no lugar deles, porque imagina o seguinte, tu não tem preocupação com qualidade do código, né? Tu, tu quer fazer, tu quer maximizar o teu lucro ali, o teu risco, digamos assim, se tu criar um malware usando inteligência artificial, seria de tu te expor, de usar esse malware, de repente, revelar a tua identidade ou pegar algum dado que possa, sei lá, usar o teu IP de casa, alguma coisa assim, né? Mas fora isso, tipo, é praticamente gratuito, eu não preciso de expertise, e se não der certo, bom, né? Quanto que eu gastei? É, Então, e aí entra a tendência para o próximo ano, é que as vulnerabilidades geradas pela IA, vai ser uma coisa muito recorrente. Até eu estava vendo ali, por exemplo, o Cloud Code ali, né, eles tiveram que criar limitações de utilização nos hum, planos, porque simplesmente os desenvolvedores, né, faziam a integração com seus framework lá, com o GitHub, alguma coisa assim, né, e estavam utilizando o Cloud Code 100% para desenvolvimento do código. O cara não estava mais interagindo, verificando, fazendo, não. Ele criava o prompt e a IA é que estava gerando o código. Então uhum. a gente com certeza vai ver no próximo ano e nos próximos, com certeza, né? Não vai ser algo só do ano que vem, mas vão ser as vulnerabilidades geradas para IA, porque se tu não pede com clareza e não pede esta preocupação, vem o código falho, porque para ela é o funcional, né? É o É, gerar para fazer aquela atividade. isso é importante, porque não é só assim, qual que é o risco da IA? O risco da IA de os atacantes usarem IA para gerar código, para gerar texto, que já é uma coisa, né? Não existe mais erro de português em phishing, né? Ah, o erro, né? O phishing ele é perfeito agora, né? Não se engane. E deepfake, né? Deep voice, né? Que está se usando agora. O pessoal pega uma amostra de voz e tu consegue imitar qualquer pessoa, né? Mas, claro, isso do lado do atacante. Mas tem o risco também do lado das empresas. Porque, que nem o Anderson falou agora, eu posso usar a IA para gerar um código, e esse código vai ser inseguro, porque eu não revisei, não,
não fui atrás, não verifiquei se ele funcionou, beleza, é isso aí que eu precisava e bola para frente, vamos para o próximo projeto, né? E sem revisão, a injeção de risco ali pode ser bastante grande. E outro ponto que eu acho que é muito relevante para risco de IA é a questão da privacidade também. Porque tem gente usando IA, e daí existem ataques que usam isso, né? De eu conseguir extrair informações usando o chatbot, ou, por exemplo, integração de ferramentas de IA com ferramentas de produtividade, né? E daí eu uso a IA de repente para coletar dados que eu tenho acesso dentro da minha empresa, por exemplo, porque minha ferramenta de produtividade tem lá o e-mail, tem os meus arquivos, tem a minha agenda, tudo. Então eu posso integrar, né, um agente para coletar esses dados, para me dizer qual o meu próximo horário disponível na minha agenda, quais dos meus e-mails, sei lá, escreva um e-mail com a minha voz, todas essas coisas, né? Só que tem gente usando assim, pega essa informação e de repente faz um post para essa URL aqui e manda todos esses dados aqui que a empresa tinha um DLP que não conseguia vazar os dados, mas daí agora eu faço a IA pegar e mandar para fora, ela mesma, né? Então, existem maneiras criativas que as pessoas estão utilizando para burlar os controles, que às vezes até a IA tem lá, não, eu não posso fazer isso, mas daí o cara no prompt conta uma historinha. Ah, não, mas eu só estou fazendo de conta. Ah, não, então beleza. Tá aqui a fórmula para fazer uma bomba, né? Então, e isso que eu acho que muita coisa ainda vai surgir. E tem ainda mais um caso que eu não sei se necessariamente é um risco de segurança, especificamente na área de segurança da informação, mas que as pessoas estão usando IA como se fosse, como se a IA soubesse alguma coisa. A IA ela prevê o próximo token, né? Ela faz assim, qual a melhor maneira que eu posso compor essa frase para dizer o que a pessoa quer. Ou seja, ela vai te bajular se isso vai ser a melhor resposta na tua opinião, né? E, e ela não entende do assunto que tu está pedindo, mas tem muita gente que está tratando IA como um guru, ou como o Google, ou buscando informações, fatos, né? Não assim, me dá ideias de fazer alguma coisa, ou me ajuda a escrever um texto assim assado, né? Isso seria o uso legítimo, né? Mas daí tem gente que está usando como terapeuta, tem gente que está usando para aplicar na bolsa de valores. Qual as ações que mais vão subir no ano que vem? E eu Uhum. tenho isso, a previsão também, que vai dar muito problema. Sem contar que a IA tem, né, agora assim, tem muita gente investindo, né, e isso daí é mais um risco, né? Tem bastante gente investindo, mas essas mesmas pessoas também estão dizendo que a bolha vai estourar, né? Então a gente tem dois lados. Só que as pessoas não deixam de investir vai que a bolha não estoura e eu não investi, né? Quer dizer, as empresas mais valiosas do mundo agora são de IA. E elas não geram lucro, né? Elas estão gerando prejuízo, exceto a Nvidia, né? Que faz as placas de vídeo. O resto é tudo meio assim, não, um dia vai dar lucro, um dia vai dar lucro. Só que mesmo assim, os fundos de investimento e tal estão investindo em IA porque eh, se alguém não investir, vai ficar de fora, né? Mesmo sabendo que pode. Então, assim, não sei se vai ser ano que vem, mas eu acho que é possível, sim, que esse esquema de pirâmide gigantesca aí, uma hora não entre mais dinheiro por baixo aqui e desabe tudo, né? O que que vocês Aproveitando acham? é, eu vejo que
questão da IA na cibersegurança, os principais players de mercado realmente estão investindo muito em soluções e eu acho que, eu diria que parar totalmente não, que não vai acontecer, porque tem muita coisa Não, boa que está surgindo, né. Acho que principalmente aí se nós falar na parte de SOC, ferramentas de detecção, resposta, não, automatização, a própria e questão de realmente anti-spams, só né, ferramenta de phishing por um lado, o phishing melhorou, mas as ferramentas de anti-spam também já começam a sei, sei. melhorar Não, usando só IA. só fazer uma ressalva, né, que o que eu me referia não era nem as maneiras que a gente está utilizando IA, e essas são legítimas, e IA para detecção de ameaças, IA como ferramenta defensiva, não é uma coisa que essa bolha não vai estourar, digamos assim. O que de repente pode, que eu digo assim, é NVIDIA, OpenAI, É a questão financeira. até e a questão financeira e, assim, tá aquela corrida, né, então tem a China agora, tem o Google, tem a DeepMind, tem o Grok, tem todo mundo tá botando muito, muito, muito dinheiro nisso. Os usos já existem, já estão ali, só que essas empresas, de repente, que provêm esses modelos principais, né, pode chegar um ponto que elas não consigam mais se sustentar. Mas, por exemplo, tu estava falando agora de ferramentas defensivas, isso usa modelos privados, open source, que não vão ser afetados por essa bolha, né? Porque os usos realmente existem e eles são legítimos, né? Quer dizer, anti-spam, a gente usa inteligência artificial para anti-spam desde do ano 2000, né? É, e eu vejo que se fala como fala muito isso da guerra de IAs, né, os cybercriminosos usando IA para atacar, e as empresas aí de segurança usando IA para trabalhar na defesa e até na eu diria que isso facilita muito, porque qual é hoje um outro gap aí que existe no mercado de cibersegurança, é a questão realmente de mão de obra, né, ou seja, vamos pensar num SOC lá, daqui a pouco um nível a primeira triagem já é feita hoje, por IAs, né. E antes tu tinha que ter Uhum. pessoas lá que ficavam aquela analisando lá o incidente, ver se então, isso ajuda uma da velocidade numa são incidentes que antes, com certeza, pula etapas que já podem ser feitas aí pelas essas ferramentas de IA, e é uma garantia também de que, dentro do processo ali, tu vai ter automações que vão te auxiliar muito na resposta. E hoje, pra se for pensar em SOC, em qual é o principal indicador de um SOC aí, é realmente o tempo de resposta. Ou seja, ninguém eu sempre faço aquela analogia quando tu contrata o cara que vai estar monitorando lá, a empresa que monitora a tua casa, né, com câmeras e alarme, e quem te avisa que o ladrão tá lá dentro é a vizinha, então tu e a empresa não te avisou, então isso significa que a empresa não é tão eficaz assim quanto tu imaginava, né. Então aí é mais Uhum. ou menos a mesma coisa dentro do quando alguém te avisa, um cliente te avisa: "Ó, o sistema aqui tá fora do ar aqui porque, teve um ataque e não foi a empresa de SOC que te avisou", tu acaba, ou seja, o serviço acaba sendo, afetado, né. Então eu vejo que a IA vai ajudar muito nesse sentido, e nós vamos falar de IA, acredito eu, nessa parte de cyber aí para os próximos anos e para o ano que vem vai sair muita coisa nova, vejo até por parceiros nossos aí, que estão investindo aí, não investindo que nem o Dino comentou financeiramente nessas, mas investindo nos produtos, agregando tecnologia de AI para melhorar. Mas também tem muito nesse mundo aí de IA, muitas empresas que falam que tem questão da IA, mas é que nem o Dino mesmo comentou, ou seja, por ver numa ferramenta de anti-spam, isso se usava de uma forma diferente ou não, ou seja, não tinha um prompt, né, mas já se usava IA há muito tempo aí para trabalhar na detecção. Só que hoje o player que não falar em IA, parece que ele tá fora do mundo, né. É, Então, é que, antes, mesmo ele tu tem tendo que ter alguma coisa com heurísticas, IA. redes Isso, bayesianas, tu já tinha redes neurais e coisa, mas de repente tu não falava que era IA. Hoje tu tem que dizer que é isso, IA. tem que dizer que é IA, porque senão tu Virou tá fora, tu tá não, mas desatualizado. espera aí, teu produto tem IA? É, senão Ele tu tá usa inteligência desatualizado. artificial? Então, senão eu não Isso. quero.
senão tu tá fora, tu tá desatualizado, é tipo assim, ainda tu tá com o modelo do carro lá de 1980, então Uhum. tu não se atualizou. Mas É isso. eu vejo que, para os próximos anos vai ter uma crescente muito grande dos 2 lados, né, tanto para o uso do mal quanto para o bem, a questão da IA, né. Uhum. Sim. É, Previsão aí vai para os ter com certeza é a guerra de IA, né, vai ser exatamente. uma coisa que vai Claro, acontecer futuramente que não tem como e o que que vai também, forçar, as pessoas a saberem, porque não adianta ter a ferramenta lá, tem IA e pará tá, mas eu tenho que tirar proveito disso, saber usar, não é que nem se for ver num prompt ali, não adianta querer usar o prompt do GPT como eu consulto no Google lá, eu sei que muita gente acha que é igual, só muda não, tem que entender como que essas ferramentas funcionam para tirar o melhor proveito delas, né. O sim. próprio analista de cibersegurança também vai ter que ser treinado para usar essas, features novas aí que vão estar surgindo nas plataformas de defesa. Inclusive até tem uma notícia, recente que a OTAN, adquiriu um sistema para IA ali, para fazer essa parte. E tem um caso que eu estava acompanhando, já estava faz quase 2 anos, assim, que eu estou acompanhando ali, que é hoje virou um serviço, né, mas eles iniciaram como um teste, a Exmo, até naquela apresentação, para quem acompanhou do webinar que foi feito do desenvolvimento de malware com o IA, que eu comentei sobre eles lá. Na época, eles estavam em 10º lugar na plataforma do HackerOne, lá de bug bounty, né? Como o pentester com mais vulnerabilidades. E era uma IA, né? Fazendo todo esse processo de descoberta Sim. de É, vulnerabilidades para bug bounty. E hoje eles estão em primeiro do mundo no HackerOne. A ferramenta se tornou a primeira ferramenta de IA a como o maior hacker de descoberta de vulnerabilidades dentro lá da plataforma. E hoje, agora virou um serviço. Então, agora eles estão vendendo um serviço de pentest com IA. Então, para cada um, tu tem planos lá, né? $4.000, $8.000, outro, se descobrir. Inclusive, tem isso: tem o Zero Day, Zero Pay. Se a IA descobrir um Zero Day durante os testes na tua plataforma, tu não paga, né? Mas o Zero Day fica para eles ali, né? Então mas uma coisa que evoluiu de uma forma gigantesca, porque agora uma IA descobrir um Zero Day é um negócio, né? sim. Que É, antes não, não tinha. isso foi muito disruptivo, né, porque, toda a comunidade de pentester e da área de pesquisa, né, ficou porque, o modelo de negócio de bug bounty, né, que era uma coisa que realmente estava crescendo, meio que, hoje, o próprio Google usa muito inteligência artificial, então a primeira triagem de pentest eles fazem, eles têm um modelo lá interno para fazer isso. O próprio Google está vendendo, acho, né, esse serviço, se não me engano. Não acompanhei o do Google É, especificamente, bom, eu, mas tem vários. Eu já vi vários isso. assim que Enfim, é muito comum o pessoal tá usando IA para fazer pentest, né. Mas quem mais foi impactado são porque tu não tem como competir, né. sim. Pelo menos na quantidade não, claro que não vai de repente conseguir os, os melhores bugs, né? As vulnerabilidades de maior qualidade, maior impacto, ou aquelas mais, enfim, né? Que tu precisa um pouquinho mais de perspicácia e conhecimento, né? Mas a fruta baixa ali, praticamente tudo já esses caras conseguem identificar e sem precisar queimar uma pestana, né. Hum. Outro tema que eu acho que vai crescer
bastante em 2026 é a questão de identidades aí, né. Que também pode usar IA para ajudar a analisar comportamento ou algo. E aí entra também uma questão das senhas, né, que eu acho que comentado, né, de um método aí para não cada vez menos se utilizar menos senhas, né. Tem outras formas de se autenticar, aí nós É, temos aí senhas, é, temos zero a metodologia Zero Trust também, então entra tudo nesse conceito aí uhum. de identidade, porque como nós falamos lá nos ataques, muitos foram baseados em uso de senhas de usuário, de privilégios que não deveriam os usuários ter. E vejo que as ferramentas aí também estão evoluindo muito nesse viés, e ter a identidade como um fator de risco bastante alto, né. Sim, é, isso e eu fico muito feliz, porque eu venho falando, há pelo menos uns 5 6 anos, né, de, ZTNA, que antes era o Zero Trust, antes tinha o BeyondCorp, né, essa ideia de não existir mais perímetro, né, de uma maneira rígida, né, porque apesar de a gente ainda continuar falando de o que vem de dentro da rede, o que vem de fora da rede, né? Mas cada vez menos, cada vez mais, melhor dizendo, essa linha ela fica não tão definida, né? Ela não é ela tá mais assim como a praia, onde termina a praia, onde começa o mar, né? E é uma coisa que meio que se mistura. Então, empresas nativas de nuvem, né? Tipo o Google, que é o primeiro exemplo, né? Que é o que meio que veio com esse conceito. eh, Eles já praticamente, bom, como tudo é nuvem, né? A gente não existe o lado de dentro, né? É tudo, toda a conexão ela tem que ser validada, ela tem que ser inspecionada, né? Então aí que entra o conceito de ZTNA, não é assim, eu fiz um túnel e a partir do momento que eu criei aquele túnel eu posso fazer tudo. Não, cada conexão, cada acesso, cada aplicação que eu abro, ela tem que ser inspecionada, tem que verificar, essa aplicação pode, essa não pode, né? Então, isso eu acho que tende a continuar crescendo, né? E tu falaste ali, né, da parte de autenticação. Isso também me deixa feliz, porque há muito tempo eu falo, né? O pessoal se preocupa, não, porque eu tenho que ter senhas com caracteres especiais, números, letras maiúsculas, minúsculas e 8 caracteres. Tá, bom, que seja 15, né? E eu tenho que trocá-la a cada 3 meses. Isso desde. Olha, já faz uns bons anos que eu já não recomendo, por exemplo, trocas periódicas de senha, né? E tem estudos, inclusive, que daí fizeram, e o que que acontece, né? Quando tu obriga a pessoa a trocar a senha todo mês ou com uma frequência alta, a senha vai ser extremamente simples, ou ela vai ser derivada da primeira, ela vai ter o 1, 2, 3 no final, e não vai adiantar, porque a partir do momento que uma senha vazou, uma que o cara, depois que ele tem a senha vazada, ele não vai esperar 6 meses, ou 3 meses, ou, né, 1 mês para usar aquela senha, né? Ele vai usar ela imediatamente. E outra que ele pode, se ele conseguiu a senha vazada uma vez, de repente o método que ele usou para conseguir aquela senha vazada, ele pode usar de novo. Então ele vai vazar de novo, não é trocar não vai necessariamente te proteger nesse sentido. O que tem é que usar gerenciadores de senhas e ter senhas diferentes para cada serviço e ter senhas complexas, né? Mais foco no comprimento da senha e menos foco nos caracteres especial, número, não sei o quê. Faz uma frase, faz 4, 5 palavras concatenadas aleatórias. É uma senha muito mais segura do que eu usar arroba em vez de a e exclamação ao invés de né? Certamente isso não é seguro. Mas, fundamentalmente, senhas e principalmente senhas por si só são um método extremamente falho e vulnerável de eu proteger alguma coisa.
porque a única coisa que eu preciso é um papel e uma caneta para conseguir burlar isso, né? Eu só preciso. É uma coisa fácil de transferir, é uma fácil de ser comunicada, né? Já os outros métodos de autenticação, né? Porque eu sempre tenho que trabalhar com três fatores: uma coisa que eu sou, que no caso, né, vai ser a biometria, vai ser o dedão, vai ser o Face ID, vai ser alguma coisa assim. Uma coisa que eu sei, que vai ser a senha, e uma coisa que eu tenho, né? Uma coisa que eu tenho pode ser um aparelho de celular, por exemplo. Então, o aparelho de celular eu não consigo simplesmente transferir para alguém. Daí eu fico sem o meu aparelho de celular. Ele é único, ele existe um só. Pode ser um token tipo YubiKey, tipo, ou mesmo um cartão de crédito com chip, né? Ele é uma peça única, né? Eu não tenho como copiar. O pessoal fala, clonar cartão, clonar chip. Na verdade, tu não clona, tu desativa um e habilita o outro. Ou, né? Mas aquele hardware, aquele dispositivo físico, ele é único, né? Então, se eu conseguir utilizar só ferramentas de autenticação que elas não funcionem remotamente, né? E isso envolve esses outros dois fatores, né? Uma coisa que eu sou e uma coisa que eu tenho. Daí, sim, eu começo a ter uma segurança muito maior, né? E daí que entram as passkeys e os dispositivos de autenticação tipo FIDO e tal. Então, que eu tenho um chaveiro, alguma coisa assim. E por que que o passkey ele é mais seguro? Porque, por exemplo, você já deve ter visto, acho, eu logar no Google, na Microsoft, alguma coisa assim, que no momento que eu vou logar, eu tenho que autorizar alguma coisa no meu celular, por exemplo, porém ele vai conectar via Bluetooth no meu computador, ou seja, se eu tiver na outra sala não vai funcionar, eu tenho que estar fisicamente próximo do dispositivo que tem o browser com a aplicação que eu quero acessar, né? Então isso elimina a chance de eu ter problemas de, sei lá, alguém pegar, vazar a chave do meu autenticação multifator, sei lá, alguma coisa assim, né? Então acho que isso realmente vai ser uma tendência. E basicamente é isso, né? Eu acho que as vulnerabilidades, as principais, né? As tendências, né, para 2026, a gente meio que pincelou, né? O que a Aham. gente imagina, que são os pesquisas, a questão da IA, né? Tanto como oportunidade, como ameaça, né? E IA certamente vai continuar tomando conta dos noticiários aí. E Verdade. ataque de cadeia de suprimentos, né? Que é uma grande, continua sendo e cada vez Hum, mais os atacantes acho que vão começar a explorar essas oportunidades, né? Que eu não preciso atacar diretamente, eu posso entrar aqui pela porta do lado, fazendo de conta que eu sou o encanador. Vim aqui consertar o tem, banheiro, né? Ou seja, cadeia de suprimento, né? tem uma questão que diz que tu com uma escada nas costas tu entra em qualquer lugar, né? Por aí. Porque o pessoal acha que tu realmente é da manutenção ou alguém que tá vindo prestar um serviço, alguma coisa, e deixa passar livremente. Então, a cadeia de suprimento com certeza é o ataque à cadeia de suprimento com certeza pode ser algo a ser visto ainda nos próximos anos. É verdade. Eu acho que essa preocupação, já resumindo do ponto de vista aí, essa questão das IAs, essas identidades que nós falamos, eu acho que, claro, continua os velhos problemas de gestão de vulnerabilidades, ou seja, ataques à exploração de vulnerabilidades vão continuar ocorrendo, né, porque as vulnerabilidades cada vez mais vão continuar existindo. Na identidade, muito essa questão de privilégios, comportamento do que o usuário, como ele se comporta, que privilégios ele tem de acesso. Zero Trust também é uma coisa que sempre tem que ter essa preocupação de realmente ter o acesso mínimo e saber exatamente quem pode acessar, além de todos esses pontos aí que nós colocamos. Mas acho que está bem resumido aí as principais tendências aí para o próximo. Eu acho que por hoje é só. A gente já passou aqui de 1 hora de
conversa, abordamos, porque teve bastante assunto esse ano, né? Vamos torcer para dar uma acalmada, pelo menos, nos ataques, né? Mas eu acho que muita coisa ainda vai acontecer em 2026, né? E muita imprevisibilidade também por essas questões da IA, né? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu vou pedir que vocês nos sigam pelo got_shell em todas as redes sociais ou pelo e-mail got_shell@integrasul.com.br. Abraços e até a próxima.